Olá, alunos do 7º ano. Aqui é a professora Fabiane, de Matemática. Estou aqui para fazer as orientações para vocês realizarem os exercícios que eu passei na APC desta semana. Os exercícios são referentes a problemas envolvendo frações. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas ela já leu desse livro? Então, nós vamos ter que fazer o cálculo 7/11 de 132. Então, vamos montar 7/11 de 132. O D na matemática indica uma multiplicação, então nós vamos fazer 7/11 multiplicado por 132. Se não tem nada embaixo do 132, é o 1 que está escondido. Daí vocês vão fazer a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 132 vai dar 924. 11 vezes 1 é 11. Ficou 924 dividido por 11. Então, vocês vão fazer essa divisão para ter o resultado final. Número 2. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Então, a gente vai ter que fazer 5 nonos de 54, que é o total de professores que tem na escola. E fazer 5 nonos multiplicado por 54. Coloco o 1 embaixo do 54 e fazendo a multiplicação. 5 vezes 54 vai dar 270. 9 vezes 1 é 9. Daí, vocês vão fazer a divisão. 270 dividido por 9 para chegar no resultado final, correto? Número 3. Uma corrida de Fórmula 1, 26 carros iniciaram a corrida. Desses, 4/13 abandonaram a corrida por defeitos mecânicos. Quantos carros terminaram a corrida? Primeiro, 4/13 desistiram, abandonou. Então, do 4, para a gente chegar no inteiro, na parte inteira, que é o 13, falta quantos? Então, quer dizer que do 4, para chegar lá no 13, vai faltar 9. 9/13. Então, a gente vai ter que calcular o 9/13 de 26, certo? Então, essa continha que vocês vão fazer, tá? 9/13 vezes 26. Coloca o 1 aqui embaixo e faz a conta, tá bom? 9 vezes 26 dá 234. 34. 13 vezes 1 é 13. Daí, vocês terão que fazer a divisão. 234 dividido por 13. Número 4. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até seus 3/4. Se o tanque está com 48 litros de gasolina, quantos cabem ao todo no tanque deste carro? Então, a gente vai pensar o seguinte. Vamos fazer uma figurinha. Então, ela foi dividida em 4 partes. Encheu 3/4, não foi? Esses 3/4 é equivalente a 48 litros. Então, para a gente saber quanto que é cada parte dessa, a gente pode fazer uma divisão.
48 dividido por 3. Porque daí a gente vai ter o valor de cada espacinho desse. 48 dividido por 3 é 16. Então, cada partezinha dessa é 16. Na pergunta, tá pedindo quanto cabem ao todo no tanque. Então, se essa parte é 16, 16, 16, 16, a gente vai ter que fazer o quê? 16 multiplicado por 4. Daí que vocês vão ter o resultado final. Número 5. No dia do lançamento de um prédio, foram vendidos 3/5 dos apartamentos, o que corresponde a 12 apartamentos. Quantos apartamentos há ao todo nesse prédio? Então, vamos usar o mesmo raciocínio da anterior. 3/5 foi vendido. Então, a figura foi dividida em 5 partes. Então, 3 partes aqui foi vendida. Essas 3 partes correspondem a 12 apartamentos. Então, para a gente saber quanto que vale cada parte dessa aqui, então a gente tem que dividir por 3. 3 vezes qual o número que dá 12? Não é 4? Na tabuada lá do 3. 3 vezes qual o número que dá 12? 3 vezes 4. Então, aqui é 4, 4, 4, 4. Nós vamos ter que fazer uma multiplicação. Quantas partes que foi dividida a figura? Não foi dividida em 5? Então, vocês vão ter que fazer 4 vezes 5. Daí que vai ser o total de apartamentos. Número 6. Um reservatório tem 3/4 da sua capacidade preenchida por um líquido. Se ainda faltam 2.700 litros para encher totalmente o reservatório, qual é a capacidade total desse reservatório? Então, vamos lá. Tá? Vamos fazer o redesenho. 3/4, né? Então, 4 partes a figura foi dividida. Então, ela já foi preenchido essas partes aqui. Então, quer dizer que essa partezinha aqui que resta, ó, é 2.700. Então, o que vocês vão ter que fazer? Quantas partes que foi dividida? Não foi em 4? Então, vocês vão multiplicar, porque não está faltando só essa parte aqui? Então, vai multiplicar por 4. Então, faça 2.700 vezes 4, que vocês terão o resultado. Vamos para a número 7. Número 7. Aos alunos de 6º até 9º ano de um colégio, são dadas 2 opções para a atividade de educação física: basquete e vôlei. Sabe-se que 5/13 dos alunos se inscreveram para basquete, enquanto 160 alunos se inscreveram para o voleibol. Nessas condições, quantos alunos tem nesse colégio e quantos se inscreveram para o basquete? 2 perguntinhas, 2 coisas que a gente vai ter que responder. O basquete, 5/13. Nós sabemos que 160 foi o pessoal que escolheu o vôlei, correto? Então, do 5, para a gente chegar lá no 13, para a gente saber a parte fracionária que é do vôlei, quanto que falta para chegar? Não é 8? Então, esse vôlei equivale a 8/13. Então, a gente vai ter que fazer uma continha que, se a gente tiver uma figura, ela vai ter que ser dividida em 13 partes, sendo que 8 delas equivale a 160. Para a gente saber quantos que é cada partezinha, a gente vai ter que pegar esse 160
e dividir por 8. Fazendo a divisão, 160 dividido por 8, lá na tabuada do 8, 8 vezes quanto que dá 16? Não é 2? Então, significa que vai ser por 20. 160 dividido por 8 é 20. Então, cada partezinha vale 20. Então, 8 refere-se, 8 trezeavos, ao vôlei. 5 trezeavos é o basquete. Então, nós vamos ter que fazer 5 vezes quem? O 20, para saber o total de pessoas, de alunos que escolheram o basquete. Que daí vocês vão ter o resultado, certo? Daí tem outra pergunta. A escola tem quantos alunos? Vocês vão descobrir aqui o total de basquete, não vai? Então, vocês vão somar depois o total de basquete mais o total de pessoas que já escolheram vôlei, que vai ser o total de alunos na escola, tá? Esses são o total de aluno que a escola vai ter, tá bom? Número 8. Entre os 24 jogadores convocados para a Copa do Mundo na Alemanha, contando o técnico, 1/6 são de times brasileiros e os demais convocados dos times estrangeiros. Quantos jogadores são de times brasileiros e quantos são de times estrangeiros? Então, vamos lá. Os brasileiros. 1/6 é brasileiro. Então, 1/6 de 24 jogadores, não é? Então, 1/6 vai multiplicar por 24. 1 vezes 24, 24. 6 vezes 1, 6. Façam a divisão. 24 dividido por 6, que vocês terão a quantidade de jogadores brasileiros, tá? Agora, dos estrangeiros. Estrangeiros são o restante, não é? Se 1/6 foi brasileiro, então o restante são estrangeiros. De 1 para chegar no 6, falta quanto? 5. Então, quer dizer que 5/6 a gente vai ter que calcular aqui, tá bom? 5/6 de 24. 5 vezes 24. 6, coloco 1 aqui embaixo. 5 vezes 24 vai dar 120. 6 vezes 1, 6. Agora é só fazer a divisão. 120 dividido por 6, que daí vocês terão o resultado. Vamos para a questão número 9. Já li 3/5 do total de páginas de um livro e ainda falta 72 páginas. Quantas páginas tem o livro? Então, se ela já leu, né? Vamos lá, fazer aquele desenho que eu acho até melhor para vocês visualizarem, tá bom? Tem que dividir em 5 partes. Ela leu 3 partes dessas aqui, não foi? 3/5. E tá faltando 72 páginas. Então, isso aqui, ó, equivale a 72. Essas 2 partes. Ah, professora, 2 partes, então significa que eu tenho que dividir o 72 por 2. Exato. 72 divide por 2. Daí vocês vão fazer a divisão para saber quanto que vale cada um, tá? 2 vezes quanto que dá 7 é o próximo? 2 vezes o 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 7 vai faltar 1. Abaixa o 2, 12. 2 vezes quanto que dá 12? 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, significa que cada parte dessa daqui é 36. A pergunta é, quantas páginas tem o livro?
Quantas partes que foi dividida? Não foi 5? Então, agora vocês vão ter que fazer 36 multiplicado por 5, que daí vocês terão o resultado, tá bom? A última questão número 10. Quanto vale 3/5 de 40? Montar. 3/5 multiplicado, já coloquei direto, por 40, que é vezes, né? O D na matemática. 3 vezes o 40. 3 vezes 40 mais 40 mais 40. Vai dar 120. 5 vezes 1, 5. Agora, só realizar a divisão. Feito isso, chegou no resultado final, tá? Essas foram as orientações para a resolução dos exercícios dessa semana. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para atender vocês, tá bom? Um abraço.